por ser vereador do PT, escolhi nesse meu pronunciamento, coincidentemente no mês de fevereiro, para tratar do aniversário de 36 anos dessa ferramenta, desse instrumento importante para não apenas a minha vida como ser social, político. Eu não tenho dúvida que o Partido dos Trabalhadores, que completou no último dia 10, quarta-feira, essa data, tem muito o que dizer, tem muito o que se orgulhar desses 30 anos de história. O partido tem uma importância imensa para a história do Brasil. Diga-se de passagem, não estamos falando de 10 anos, 15, estamos falando de 36. É mais que o tempo dado a uma geração. E nesse sentido, esse partido teve o privilégio de colocar o trabalhador, diferente de como ocorria. É bom lembrar que sempre éramos coadjuvantes. Sempre era esse o papel dado à classe, aos trabalhadores. E, na verdade, ao longo dessa história, não estou falando de governo, não, porque nós governamos, na verdade, algumas cidades há mais tempo, mas vamos imaginar aí algo em torno de 15, 20 anos, quando a gente começou a ter destaque de governar estados e, no caso, a nação. Mas ao longo desses 36 anos, o PT tornou o trabalhador num papel de protagonista. Foi assim quando a gente construiu as nossas greves, desde o ABC, mas espalhado por territórios desse país imenso. Nós somos fruto da luta da classe trabalhadora, ao mesmo tempo que fomos alimentador desse papel, porque nunca tivemos nenhuma dúvida da importância que tem o trabalhador para a construção dessa nação. Por isso que, passado esse tempo, a gente pode sim dizer e se orgulhar que o PT é o partido que mais fez política social no Brasil. O partido que mais fez política social no Brasil. Isso é um dado. Na verdade, não é retórica. Basta a gente olhar. Se a gente quiser, em tão poucos governos, porque às vezes a gente fica impaciente, né? Ou até mesmo por conta da disputa que se coloca, e às vezes eu fico me lembrando, eu na condição de historiador, como é que é mesmo esses que apontam o dedo para o PT, como é que eles se comportavam quando estavam à frente das prefeituras, dos estados e da nação? Como é que tratava realmente as mulheres, a juventude, os mais pobres nesse país? Como é que tratavam, né? Eu sei, não é difícil, é só você fazer a memória. Vamos lembrar que é justamente com políticas sociais dessa última década que a gente começa a experimentar resultados num país que eu me orgulho de destacar, vereador Adail. O povo brasileiro se tornou protagonista da construção dessa nação. Quando se formam arquitetos, advogados, médicos, é novidade? Ah, não. Nós formamos essas categorias há mais de 50 anos. Mas é novidade, sim. É apenas nos últimos 10 anos que nós temos visto setores da classe popular se tornar, setores da classe trabalhadora se tornar, por exemplo, personagens dessas profissões. E não é por acaso. Não estou falando de muito tempo atrás, não, vereadores. Eu dou o meu testemunho. Lá na minha casa, eu sei, nós temos vários testemunhos de pessoas aqui dedicadas, que merecem, que venceram na luta. Mas eu vou dar um dado que não faz muito tempo, não. Eu sou um rapaz relativamente novo. Tenho 45 anos.
Sou formado em História pela Universidade Estadual do Ceará. Mas eu passei em Direito na Unifor. E sabe por que eu não fiz Direito, vereador Adair? Talvez eu teria encontrado com Vossa Excelência lá, vendendo caipirinha nas caloradas. Você que é um batalhador, um lutador. Porque o CPF do meu pai não foi aceito para o crédito educativo. Na época era crédito educativo. E o CPF de um caminhoneiro não dava. E é por isso que eu não tive a oportunidade de... Aí eu fico me lembrando como é que é hoje. Como é que é hoje? Eu sou professor da rede pública e vejo as oportunidades do ProUni. O ProUni não tem mistério não. Quem está lá não é quem pode pagar não. Está lá quem não pode pagar. Para o governo financiar mais de 1 milhão de bolsa. E assim vai. Na minha casa, que somos 5, somente eu terminei a universidade. Terá sido por quê? Porque meu pai não quis formar os 5? Claro que não. Ele queria todos terminar o 2º grau, mas somente eu consegui passar na universidade pública, na UES, e fiz. Bom, exemplos como esse que me permite dizer que o PT mudou muito a história desse país. Ao longo desses 36 anos, eu não tenho dúvida do quanto esse partido foi importante para mudar a história do Brasil, o horizonte da esquerda. Só para lembrar, né, vereador João Frido, eu não tenho dúvida, e você também não, de que esse Estado, na sua natureza, é burguês. Nem o PT tem dúvida. Quando nós resolvemos administrar esse Estado, a gente sabia dos nossos dilemas. Nós sabemos e não temos crise de identidade, que quando você fala em retrocesso, aí vamos fazer um recorte. O índice de desemprego não é o maior dos últimos anos, porque antes do nosso governo, ele ultrapassa e dobrava os 8%, 9% que hoje acontece. Tá certo? Qual é, portanto, o nosso desafio? É não perder de vista que esse Brasil precisa caminhar para frente. E aí, nesse aspecto, é como a Vossa Excelência comenta, né? O Estado, na sua natureza, tem essas contradições. Mas se nós não ocuparmos, na verdade, a classe trabalhadora é excluída do acesso à universidade, vereador João Freire. Se não fosse o PT ainda governando com esses dilemas, não tinha era ProUni. Porque, na verdade, governos que antes estiveram, nunca colocaram isso como prioridade. Eu aceito, naturalmente, as ponderações de Vossa Excelência, mas ainda faço o registro de que essas dificuldades derivadas do Estado, que na sua natureza, independente de quem governe, acaba ele se colocando para defender os interesses do poder econômico. Mas mesmo com essas contradições, a gente tem dimensão da importância dessa nossa data. Eu quero, inclusive, aproveitar para dar os dados. Na medida que a gente foi lembrado aqui das dificuldades de hoje, mas ainda podemos nos orgulhar de dizer que o Brasil saiu do mapa da fome e da miséria, tirando 36 milhões de brasileiros dessa faixa da extrema pobreza. O salário mínimo, nessa última 12 anos, aumentou 262%. Na verdade, isso é conquista para a classe justamente trabalhadora. Quero destacar que a renda dos 10% mais pobres no Brasil avançou na casa de 106%. E, na verdade, em todos os índices a gente vai se orgulhando. Mas, para não me demorar apenas nas questões do Brasil, eu queria lembrar que aonde o PT governa, a gente se orgulha sim. Eu quero aqui lembrar que não faz muito tempo, deste governo do PT em Fortaleza que terminou, que a ex-prefeita Luiziane conseguia dar fardamento escolar completo a toda a rede, toda. Eu estou dizendo até porque no governo Roberto Cláudio não é assim. No primeiro ano já não deu sapato, o vereador Gerson estava destacando algumas coisas do prefeito Roberto Cláudio, mas como professor ele sabe que esse ano, se não sabe, informa a Vossa Excelência, os alunos não receberam fardamento. Os novatos. Está prometido só para eles, porque os
os antigos não vão receber. E mesmo assim ainda não receberam. A merenda escolar, vereador Gerôncio, está pior. Vossa Excelência, na condição de vereador da base, não fica à vontade para estar tratando, mas sabe que está pior. Mas o motivo da minha fala é com relação ao orgulho que tenho, por exemplo, de pertencendo ao PT, dizer que nós temos a nossa versão das coisas para dar. E nesse aspecto, eu, quando lembro de Fortaleza, do transporte gratuito com a CTC, que o Roberto Cláudio distinguiu, que agora é mais interessante alimentar os cofres dos amigos, parceiros da iniciativa privada, contratando, eu não posso deixar de lembrar que a carteira e a meia estudantil foi uma política por nós efetivada, a política da acessibilidade. Bom, são aí coisas que a gente poderia sair lembrando, mas como eu já estou caminhando para o nosso encerramento, eu queria inclusive destacar que justamente na medida que ao tratar da história do PT, que completou 36 anos, aqui em Fortaleza, mais atual do que nunca, e nós estamos muito contentes com a construção unitária que o PT está, vereador Gelson, conduzindo, porque agora, dia 30 para concluir, vereador Adail, no dia 30, o PT decidiu de maneira unitária a tese da candidatura própria. Caminhou a passos largos essa tese. Eu penso que em abril o debate será de qual o nome. E o PT tem nomes que dispensam comentários, todos eles, né? Todos eles estão devidamente habilitados. E nesse sentido, eu não posso aqui deixar de dizer, porque as pessoas dizem isso para todos nós, com relação, acho que pela lembrança recente do governo da prefeita Luiziane, da lembrança desse nome, desse grande nome que nos orgulha. O PT tem 36 anos de existência, eu tenho 22 anos de filiado. No mesmo período entrava também nesse partido a companheira que se tornou prefeita e hoje deputada, Luiziane Lins. Divulgo esse registro do nome da companheira, até porque sábado ocorrerá, dia 20, plenária do PT da Regional 2, vereador, que ocorrerá às 16 horas no sábado, no bairro do Vicente Pison, inclusive com a presença da deputada Luiziane, de demais outros companheiros do PT, para debater, a partir da resolução unitária de construção da candidatura própria, a nossa vontade de partilhar na cidade os temas que precisam mover um programa de governo para manter a tradição e a história que esse partido tem. Portanto, aproveito ao terminar a fala para lembrar e parabenizar o meu partido por seus 36 anos, ao mesmo tempo que convidar a todos e todas para a plenária do PT da Regional 2, sábado às 16 horas, no Vicente Pison. Muito obrigado, bom dia a todos e todas.